O declínio da crença se deu através de dúvida honesta, do pensamento cuidadoso e destemido de filósofos e cientistas inteligentíssimos, movidos por zelo e reverência pelos fatos, tentaram ver, entender e encarar a vida como ela é, sem idealismo. Ainda assim, apesar de tudo, o que fizeram para melhorar as condições de vida, a imagem que eles pintaram do universo, parece ter deixado o indivíduo sem esperança. O preço dos milagres que eles fizeram nesse mundo foi o desaparecimento do mundo por vir. E estamos inclinados a nos colocar a velha pergunta: de que adianta alguém ganhar o mundo e perder a alma? A lógica, a inteligência e a racionalidade estão satisfeitas, mas o coração ficou faminto, pois o coração aprendeu a sentir que vivemos para o futuro. A ciência pode, devagar e de forma incerta, nos dar um futuro melhor, por alguns anos. Depois, para cada um de nós, será o fim de tudo. Não importa quanto demore, tudo que foi composto vai entrar em decomposição. Apesar de algumas opiniões contrárias, essa ainda é a visão geral da ciência. Em círculos literários e religiosos, é comum pensar que o conflito entre ciência e religião é coisa do passado. Há até uns cientistas de boa vontade que sentem que, quando a física moderna abandonou um materialismo atomista grosseiro, as principais razões para o conflito foram descartadas. Mas isso não é bem assim. Na maioria dos grandes centros de ensino, quem vive de estudar as implicações detalhadas da ciência e dos métodos científicos está mais longe do que nunca do que se entende como ponto de vista religioso. A física nuclear e a relatividade acabaram como o velho materialismo, é verdade, mas nos deram uma visão do universo na qual há ainda menos espaço para ideias sobre propósito e projeto absolutos. O cientista moderno não é ingênuo, a ponto de negar Deus, porque ele não pode ser visto como um telescópio, nem a alma, porque não pode ser revelada pelo bisturi. Ele apenas percebeu que a ideia de Deus não tem necessidade lógica. Ele até duvida que essa ideia tenha algum significado. Não ajuda a explicar nada que ele não possa explicar de um jeito diferente e mais simples. Argumenta que se tudo o que acontece supostamente está sob providência e controles divinos, isso, na verdade, equivale a não dizer nada. Dizer que tudo é governado e criado por Deus é como dizer, tudo está para cima, o que não quer dizer nada. Essa noção não nos ajuda a fazer proposições verificáveis, portanto, a partir da perspectiva científica, não tem o menor valor. Os cientistas podem estar certos nesse ponto, podem estar errados. Discutir essa questão não é nosso propósito. Só precisamos perceber que tal ceticismo tem enorme influência e estabelece o clima dominante da nossa era. O que a ciência diz, em suma, é: nós não podemos, de jeito nenhum, saber se Deus existe. Nada que sabemos sugere que sim, e todos os argumentos que alegam provar a existência dele são desprovidos de significado lógico. De fato, não há nada que prove que Deus não existe, mas o fardo da prova continua sobre quem propõe a ideia. Quem acredita em Deus, os cientistas diriam, se baseia em um terreno puramente emocional, sem respaldo na lógica ou nos fatos. Falando em termos práticos, essa visão da ciência equivaleria a uma espécie de ateísmo. Em teoria, equivale a um mero agnosticismo, pois faz parte da essência da honestidade científica não afirmar saber o que não se sabe. E faz parte da essência do método científico não propor hipóteses que não possam ser testadas. Os resultados imediatos dessa honestidade são profundamente inquietantes e deprimentes, pois a humanidade parece incapaz de viver sem uma forma de mito, sem acreditar que a rotina e a labuta, a dor e o medo desta vida tenham algum significado no futuro. Novos mitos são criados imediatamente. Mitos políticos e econômicos,
com promessas extravagantes do melhor do futuro neste mundo. Esses mitos dão ao indivíduo uma certa noção de significado ao fazer dele parte de um vasto esforço coletivo, no qual ele deixa de sentir um pouco do próprio vazio e da própria solidão. Ainda assim, a própria violência dessas religiões políticas denuncia a ansiedade por baixo delas, pois não passam de gente se juntando aos berros para se encorajar no escuro. Uma vez que se suspeita que uma religião seja um mito, seu poder acaba. Pode ser necessário para a humanidade ter um mito, mas não é possível se receitar um conscientemente, como se fosse um comprimido para dor de cabeça. Um mito só pode funcionar quando é tomado como verdade e o ser humano não pode se fazer de bobo de forma consciente e intencional por muito tempo.